com alegria, com a graça de Deus, as luzes, o amor do Divino Espírito Santo, novamente aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Premier, também conhecida como TV São José, para levarmos a todas e todos os telespectadoras e telespectadores a mensagem de vida, otimismo e esperança na voz, na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Os dias, as semanas e meses vão passando e quem sabe para todos nós muito rapidamente, mas quantas coisas maravilhosas acontecem durante o dia, durante a semana, e para nós seres humanos. E então, na nossa passagem por esta vida, quanta coisa boa nós já não realizamos, cada um de nós. Às vezes um sorriso, às vezes um cumprimento, às vezes uma ajudazinha, colaborando, por exemplo, para que um irmão nosso na caminhada por esta vida rumo à eternidade, mas é cego, está ali na rua, quer atravessar numa rua de um lado para o outro, está ali aguardando. E quantos gestos belíssimos. Outro dia eu vi assim até uma criança de 9 ou 10 anos, uma menina, percebeu? E a mãe queria conduzir. Ela pediu, mãe, deixa comigo. Que gesto bonito. Isso é uma verdadeira caridade. E quantos gestos. Aliás, eu vi há uns meses atrás a estatística, são 1.200.000 e tantas pessoas que falta a visão, que não tem a graça de enxergar todas as belezas que Deus fez para nós, que nós pudéssemos contemplar. Eu quando vejo, por exemplo, flores, às vezes um passarinho colorido, enfim, uma pessoa, uma criança, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus igualmente pela minha vida, pela minha capacidade, pelos meus estudos, que eu tive a graça de realizar durante tantos anos, da minha vocação para o sacerdócio, onde, sem dúvida nenhuma, eu pude realizar, sem dúvida nenhuma, sem orgulho nenhum, muito bem. Toda pessoa pode realizar o bem, mas os sacerdotes realmente, os médicos, professores, engenheiros, mesmo uma varredora de rua está limpando a rua. Não existe trabalho mais nobre ou menos nobre. Diante de Deus, todos nós somos importantes. Às vezes, uma varredora de rua, diante de Deus, está recebendo mais merecimentos durante o dia do que, às vezes, quem sabe, um deputado, um prefeito, ou um vereador, ou uma pessoa riquíssima que está ali assinando papéis e dinheiro, enfim, e documentos. Basta que a pessoa faça tudo sempre com uma reta intenção. Então, especialmente nós, se nós olharmos, por exemplo, quanta coisa boa aconteceu, por exemplo, e está acontecendo nesse mês de outubro, por exemplo, assim, por exemplo, o mês missionário extraordinário que o Papa Francisco colocou para nós e cujo encerramento será no próximo domingo, não somente aqui na Grande Florianópolis, não somente em Santa Catarina, no Brasil, mas no mundo inteiro, onde as pessoas puderam refletir um pouco, rezar um pouco mais, colaborarem, quem sabe, com os missionários, com as missionárias. E quem são missionários?
Missionário não é somente o padre que vai lá no meio dos índios ou para colaborar com as pessoas necessitadas. Eu tive ocasião de estar no meio dos índios, tive ocasião de coordenar o projeto Rondon há muitos anos atrás, 1.700 quilômetros além de Manaus. Eu vi, por exemplo, como aquele povo não tem estrada como nós, não tem automóvel, porque não tem estrada. Lá é a canoa, ou é o barco, ou é o navio chamado chata, pelo rio Solimões, pelo rio Amazonas, pelo rio Purus, enfim. Você sabia, eu li, eu fiquei até admirado. Eu vi de cima, viajando 1.700 quilômetros de um avião, na altura apenas de 350, 400 metros de altura, por cima daquela mata toda da Amazônia. Eu vi aquelas centenas e centenas de afluentes do rio Amazonas, rio Solimões, mas eu não pensei que fosse, como eu lia faz umas 2 semanas atrás, 1.100 e poucos afluentes tem o rio Amazonas. Aliás, eu creio que você já leu, você estudou. O rio Amazonas tem 7 nomes. Começa desde lá no início, nome Amazonas Ucayale. E depois vai tomando outros nomes, E quando então entra no Brasil, toma o nome de Solimões. Durante muitos quilômetros Solimões. Quando é o encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões com água muito barrenta, muito amarelas, e o Rio Negro, águas negras, e os 2 rios vão durante uns 30 quilômetros, quase como daqui a Tijucas, vão os 2, como que eu tive ocasião de tirar fotografia de cima do avião, então a gente vê nitidamente o rio Solimões e o Rio Negro, até que depois de 30 quilômetros as águas se fundem, onde então começa propriamente o nome Rio Amazonas. Bem, mas, então, missionários são todos aqueles de boa vontade que aceitam o convite de Cristo, conforme lemos em Mateus capítulo 28, versículo 18, onde Cristo, Jesus, diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, ensinai a todos os povos. E igualmente São Marcos capítulo 16, versículo 16, ide anunciai o meu evangelho, a boa nova, a todas as nações. Mas os missionários que vão para lá, quem pode ser? Técnicos de enfermagem, enfermeiros, professores, médicos, engenheiros, técnicos agrícolas, um jovem que é cheio de ideal para dar testemunho de vida, um sacerdote, uma religiosa, um religioso, um diácono permanente, enfim, toda a pessoa, porque lá as pessoas querem ter uma vida melhor, mas muitas vezes falta, por exemplo, um pedreiro que ensine para eles, falta às vezes um engenheiro para dar noções para ele, falta uma professora e um professor para alfabetizar. Eu estive no meio lá dessa região, Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, enfim, aquelas regiões necessitados. Eu vi gestos belíssimos de médico. Doutor Fernando, por exemplo, médico gaúcho, na cidade de Benjamin Constant, o único médico. Bem, então, qualquer pessoa, e vivem lá sem receber nada, são voluntários, ou às vezes ganham um dinheirinho apenas para o seu sustento, para se manterem. E quanto tempo a pessoa pode ficar lá?
Bem, o seu Domingos, por exemplo, a pessoa que durante anos e anos, sempre, quanto me consta, julho, leva umas 80 pessoas em 2 ônibus lá para a Bahia. Outros vão para o Amazonas e ficam lá 2 semanas, 15 dias, 10 dias. Outros ficam 2 meses, outros meio ano. Tem missionários que ficam 3 anos, 5 anos, enfim, fazendo bem para estas pessoas. Então, algo de maravilhoso que então, o Papa colocou, fez esse convite, especialmente para rezarmos e também para colaborarmos economicamente. Eu me lembro muitas vezes, aquele padre italiano em São Paulo, de Olivença, que me disse o seguinte: pois é, Padre Pedro, se o pessoal do sul do Brasil, que tem mais possibilidade econômica, se lembrassem um pouco mais aqui dos missionários, dessas pessoas necessitadas, ajudaria um pouquinho mais economicamente. Então, esse nosso pequeno hospital, eu vi com os meus olhos, o hospitalzinho pequeno, que está lá parado, 4 anos, cheio de limo, tal, parado, tal, porque não tem dinheirinho, não tem dinheiro. E então, o que acontece? Eu vi com os meus olhos uma menina, por exemplo, 9, 10 anos, que subindo no pé de jabricaba, porque não é assim como nós aqui, vamos e compramos isso, compramos aquilo. Não tem dinheiro. Não, primeiramente, falta o dinheiro. Segundo lugar, não tem supermercado, não tem shopping, não tem nada disso. Então, é frutas, é banana, é farinha, ou algum alimento que conseguem, tal, né? E essa menina, então, caiu do pé de jabuticaba. Vejam só o que aconteceu. Caiu e o braço direito dela enterrou ali naquele estrume, aí embaixo, porcos comendo jabuticaba, tudo isso, e o bracinho dela enterrou ali naquela podridão, naquele adubo, naquele estrume. E ela ficou uns 4 dias assim lá, não tem recurso nenhum, até que conseguiram trazer essa menina ali onde tinha uma estudante de medicina que tinha terminado o 5º ano, Emma Isabel, que deixou o pai e a mãe, filha única, sabendo da situação que passa aquele povo. Todo ano os pais davam para ela ir para a Universidade de Medicina, o carro que ela quisesse, o automóvel que ela quisesse, pais riquíssimos. E depois, simplesmente, quando os pais perguntaram para ela em agosto, setembro, filha, qual é o carrão que você vai querer esse ano? Não, pai, mãe. Nesse ano eu quero ir trabalhar no meio da pobreza, lá na Amazônia, nas pessoas necessitadas. Os pais levaram um choque. Imagina, filha única, e lá estava ela já 1 ano e 11 meses. As 33 pessoas da minha turma que eu coordenava, estudantes da Universidade Federal, fizeram até uma amizade com essa jovem estudante de medicina, faltando 1 ano para se formar, e vem aqui para trabalhar livremente, espontaneamente. E o que aconteceu com os pais? Vejo ali, durante meio ano os pais desta Emma Isabel, hoje médica, saíram para a Europa para viajar 6 meses, meio ano. Dali vocês podem ver que eles não eram tão pobres, não. Que lugar é a pessoa que viaja pela Europa meio ano. Mas para quê? Para esquecer a filha, porque eles amavam demais essa filha. Mas a filha, eu quero, com a minha inteligência, com os meus estudos, colaborar um pouco. E aí os nossos estudantes perguntaram, Emma Isabel, e aqui você se sente feliz? Qual foi a resposta dela?
muito feliz, e mostrou as mãozinhas dela, calejadas, como nós olhamos às vezes as mãos dos lavradores, dos colonos. Calejado de quê? De tanto remar, o remo pelo rio afora, enfrentando problemas e mais problemas. É a única condução, é o automóvel, é o barquinho, é a canoa, tal. E ela então atendendo aquela pobreza e tal. E ela então, aqui eu me sinto, ela disse, eu me sinto aqui muito mais feliz do que quando eu ia com o meu carro para a universidade, quando eu abria a geladeira e tinha todo tipo de comida que eu quisesse, a veste melhor, e ela bem simples lá. E assim eu podia dar depoimentos de tantos outros, 3 religiosas, uma delas que foi Miss Recife, também agora religiosa, deixou toda essa vida ali de luxo, tal, isso, aquilo, para ser religiosa, estava lá com mais 2 outras religiosas do Nordeste. Cada gestos belíssimos de pessoas que se doam, se sacrificam. Você, como você se sente bem quando você pode fazer um bem, quando você visita uma pessoa no hospital ou na sua casa, quando você estende a sua mão para os seus semelhantes, né? Então, o Papa foi muito feliz em colocar este mês missionário extraordinário. E neste domingo, então, nós teremos, exatamente neste domingo, em todas as foranias de todo o Brasil e do mundo. O que é forania? Foranias são diversas, é a união de diversas paróquias numa diocese. Nossa arquidiocese são 13 foranias, e aqui então nós temos, por exemplo, o convite para esse encontro de encerramento do próximo domingo, dia 27. Será lá no Santuário Nossa Senhora de Fátima, aqui no Estreito, isso para a forania daqui do Estreito. Vai ser das 14 às 18 horas. Quais são as paróquias que pertencem à forania do Estreito? A paróquia São João Batista e Santa Luzia de Capoeiras, paróquia Nossa Senhora de Fátima, do Santuário Estreito, paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Coqueiros, paróquia Nossa Senhora da Glória, do Balneário do Estreito, paróquia Santo Antônio e Santa Maria Gorete, da Coloninha, paróquia São José e Santa Rita de Cássia, Jardim Atlântico. Será das 14 às 18 horas e será um momento de oração, momento de música, momento de partilha missionária e a celebração eucarística, ou seja, a Santa Missa, onde especialmente nós vamos agradecer a nossa vida, agradecer todo o bem que Deus nos concedeu e para que Deus e Jesus Cristo continue a olhar para os missionários, as missionárias. Há padres que ficam a vida toda. Me lembro agora quando, na cidade de Manaus, quando voltamos lá de 1.700 quilômetros, na divisa do Peru, da Colômbia, lá de Tabatinga, de São Paulo, em Manaus nós tivemos parados 2 dias, onde podemos visitar um pouco a cidade, todos estudantes da universidade, onde na rua Tapajós, fica ao lado do grande teatro moderno, teatro no tempo da borracha, da exploração da borracha, então muita riqueza lá, se eu não me engano, essa construção é de 1894, esse grande museu, podíamos dizer, é um verdadeiro museu. E então eu visitei lá um padre italiano, com seus 81, 82 anos, que estava lá, veio padre novo, bem novo, para trabalhar. Então ele contou coisas belíssimas do trabalho apostólico dele, os encontros com os índios, enfim, problemas, todos os problemas. Então, no próximo domingo, você é convidado também a participar das 14, se você desejar, e assim também haverá um encontro
na comarca, na forania da ilha, seja norte, da região das paróquias do norte, e seja aqui da paróquia central, as foranias. E assim acontece em Santo Amaro, assim acontece em São José, assim acontece em Biguaçu, em Brusque, Tijucas, em Camboriú e também Itajaí. A nossa arquidiocese é constituída de 13 foranias. Então, haverá este encontro no próximo domingo, em geral, em todas as foranias. Também nós teremos, agora, já iniciou a novena em louvor e honra de São Judas Tadeu. Aqui nós temos na nossa paróquia, aqui de Coqueiros, a paróquia também de São Judas Tadeu, fica na Avenida Ivo Silveira, onde sempre teremos a Santa Missa à noite, às 20 horas, a novena em louvor a São Judas Tadeu. Então, se você desejar, do dia 20, começou, domingo, até dia 28, então, na comunidade São Judas Tadeu. Também, no sábado, nós tivemos em Brusque a ordenação sacerdotal na igreja São Luís Gonzaga, aquela igreja grande, bem no centro de Brusque, às 9 horas, a ordenação de mais um jovem diácono que terminou seus estudos de filosofia, teologia. Como você sabe, toda pessoa para ser ordenado sacerdote tem que ter no mínimo 19, 20 ou 21 anos de estudos, se não rodar. Eu, pois, me tive a graça de estudar 20 anos para me ordenar sacerdote. E qual é o estudo que o padre faz? Todo estudo fundamental, estudo médio, e depois a faculdade de filosofia, 4 anos, faculdade de teologia, mais 4 anos. Depois, como padre, pode fazer os mais diversos cursos que ele fizer. E os sacerdotes, como os médicos, professores, engenheiros e outras profissões, continuamos sempre estudando. E, sem dúvida nenhuma, a nossa mente deve sempre estar atuando para nunca se enferrujar, como eu tenho dito, né? E ali, na ordenação, havia uns 125 presbíteros, sacerdotes, e algumas dezenas de diáconos permanentes, com os parentes do William, diácono William Fogel, atualmente presbítero, está trabalhando na catedral, onde já ele atuava como diácono. E também na sexta-feira agora, será a festa litúrgica de Santo Antônio de Santana Galvão, um padre franciscano que desde 1700, nasceu em 1700 e pouco, e processo demorou muitos anos, claro, para a declaração de alguém ser santo. Há processos que demoram mais, outros menos. Então, foi na próxima sexta-feira, assim como hoje celebramos São João Paulo II. No próximo domingo estarei também na TV Catarina, às 7h30, na Santa Missa. E dia 28, nossa Igreja Católica celebra os santos São Simão e São Judas Tadeu, onde especialmente dia 28 às 20 horas, a missa da festividade de São Judas Tadeu será presidida pelo reverenciado padre, pároco de Coqueiros, Padre Jair José Pereira. E durante os finados, que já estamos perto, nós, da Igreja Católica, padres e diáconos, estaremos atendendo, de modo geral, todos os cemitérios com celebração da Santa Missa ou a celebração da Palavra. Então, todas as pessoas que forem aos cemitérios, se desejarem,
poderão participar da Santa Missa. É bom, então, eu aqui vou publicar, bem como no meu programa de rádio, a gente vai, então, publicando os horários das Santas Missas nos mais diversos cemitérios. Então, você poderá, aliás, nesse mês de outubro foi muito rico, assim, de festividades. Por exemplo, lá no dia 1º já de outubro, celebramos a festividade de Santa Teresinha do Menino Jesus. Depois, logo, dia 2, os santos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. E ainda também, dia 4 de outubro, a festa de São Francisco de Assis, esse grande homem da ecologia. E quem lê a vida de São Francisco fica até admirado como é que pode um jovem filho do comerciante mais rico da cidade de Assis e, de repente, claro, mudou completamente a vida. Mudou. E tornou-se esse grande homem conhecido hoje no mundo inteiro como patrono da ecologia. E dia 15 celebramos, então, Santa Teresa d'Ávila, essa moça bonita, segundo os historiadores da vida dela, muito inteligente, que com 20 anos foi ser religiosa da vida contemplativa. Sempre tenho dito, vocação acertada, vida feliz. A pessoa é feliz se a pessoa segue a vocação para a qual Deus nos criou. Então, especialmente, a pessoa se realiza no seguimento da sua vocação. E os santos de hoje? Santo Antônio Maria Claret, Santo Hervegísio, Marglória, e os mártires que derramaram seu sangue por amor ao Cristo, São Félix, São Sétimo, São Fortunato, Santo Arécio e São Martinho. Hoje também hoje é o Dia das Nações Unidas e Dia Mundial de Desenvolvimento. Nós temos diversos aqui telespectadores que estão sempre em sintonia conosco. Diogo Ney Ribeiro, Aviton Reis da Silva, Ademar Arcanjo Sirimbelli, Claudete Regina de Souza e ainda Kleber Faganelli Borges, Mari, a enfermeira, é muito dedicada, eu conheço essa enfermeira da noite, é sempre dedicada no seu trabalho. E também o padre Ari Matias, aqui de Forquilinha, que também já nos comunicou que está em sintonia conosco a cada passo. E, especialmente, então, convidamos a todos que desejarem para a missa. A todas e todos um dia agradável e que a nossa vida seja sempre voltada em favor de Cristo Jesus, em favor de nossos semelhantes. E a pessoa se realiza cada vez mais, quanto mais amar a Deus e amar os seus semelhantes. É esta a vontade de Deus a nosso respeito. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. E convidamos a todos para, daqui uma semana ou menos dias, na próxima terça-feira, às 14h30, e sempre na quinta-feira, às 14h30 até às 15 horas, para esse momento de reflexão, de mensagem, de oração e de elevação espiritual. Mensagem de vida, otimismo e esperança. E agora a bênção da saúde para todos e todos nós e a bênção da água que lhe fará um grande bem. Abençoe-nos a Trindade Santa e Nossa Senhora, bem como esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome esta água com muita fé.